Senhor, queridos, paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que alegria poder estar aqui para juntos. Você gosta de máscara agora, né? A gente termina, tem que passar um lenço porque está tudo suado, né? Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo, pastor Sérgio, Alianete, alegria poder estar aqui com vocês, e que alegria poder rever aqui Borbinha. Ei, Borba, Melenita, Deus abençoe vocês, viu? Manda aquele abraço para a irmã Heroína, tá? Aquele abraço. Israel, tem sido uma bênção nessa cidade, conselho de pastores, essa igreja, irmãos, amigos, o Edivaldo está ali, ei, ó, quantos irmãos aí abençoados, que Deus possa abençoar vocês. Como disse o pastor Sérgio, a nossa missão é uma missão bem desafiadora, né? Nós estamos tentando reconstruir a quadra 7 depois de 58 anos. Ela foi inaugurada em 62. Então, nós estamos com essa missão, que eu considero uma missão honrosa, até porque eu sou muito privilegiado, queridos. Eu não estou falando isso aqui porque a família está aqui hoje, não. Porque eu falo isso quase todos os dias lá na quadra 7. O meu pastor, assim, o pastor que marcou a minha vida, minha professora de escola dominical, já disse isso aqui outras vezes, né? Minha professora de discipulado para batismo foi a irmã Heroína, né? Então, para vocês imaginarem como é que foi o meu discipulado. E o pastor Francolino foi o meu primeiro pastor. Então, a gente tem uma ligação muito grande com essa família, muito grande mesmo, né? O pastor Francolino é uma pessoa que deixa muita saudade. Ainda essa semana eu estava numa reunião de obreiros e eu estava usando uma frase dele. E eu atribuí a frase a ele porque ele dizia muito isso. Ele dizia o seguinte: a Assembleia de Deus, ela teve 3 períodos na sua história. No primeiro, ninguém queria nem saber da Assembleia de Deus, todo mundo fugia. No segundo, ela era admirada por todo mundo queria copiar a Assembleia de Deus. E hoje ela copia todo mundo. Então, essa era uma frase dele, né? Ele gostava muito dessa frase. E a gente estava discutindo questão da marca da igreja, das características da igreja, de como a igreja deve se portar. E eu estava usando essa frase que era típica do pastor Francolino. Mas, enfim, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra da parte de Deus. E, nesse desafio, a Glauce está ali atrás, ó, aquela esposa do pastor Leandro, ela é minha auxiliar aí nessa missão, está nos ajudando. Ela está ali com os carnezinhos, nós vamos fazer uma ação entre amigos, é um carro, R$25 cada cupomzinho, não é R$5, né, mas é um carro também, se você ganhar, vai ser um carro, tá? Se você quiser nos ajudar, pensa assim: eu vou contribuir com a obra de Deus. Se eu ganhar o carro é bênção, o resto é bênção, né? Mas você vai estar investindo no reino de Deus, que é o principal, né, pastor Sérgio? A gente está investindo no reino, a gente já sabe que para Deus, ele não deve nada para nós, né? Então, na verdade, nós temos uma grande dívida com ele, né? E impagável. Jesus foi lá na cruz e pagou e está resolvido. Amém? Então, Jesus é bom por isso, porque ele pagou a nossa dívida lá no Calvário. Então, se você quiser, no final ali é só procurar a Glauce e nos ajudar. Deus abençoe vocês. Pastor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 25. O dia que o pastor Sérgio falou comigo para estar ministrando aqui, Deus colocou essa passagem no meu coração. E eu não vou fugir daquilo que é a direção de Deus. Gostaria de falar um pouquinho com vocês nesse texto. É um texto bem conhecido, certamente vocês já ouviram pelo menos aqui uma dezena, quem sabe 2, 3, uma centena de mensagens em cima desse texto. Mas eu quero hoje, mais uma vez, chamá-los a uma reflexão, convidá-los a uma reflexão em cima desse assunto de tamanha importância que eu considero para esses dias. Vamos ler os 13 primeiros versículos, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Uma palavra de oração a mais. Querido Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que o Senhor ministre a sua igreja nessa noite, por meu intermédio. Quero ser apenas um instrumento do Senhor, para falar na Tua igreja aquilo que o Senhor propôs ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, confiamos que a Tua palavra vai atingir o propósito para o qual ela foi designada nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola como eu disse, ela é muito conhecida, uma parábola linda, maravilhosa, e ela foi narrada unicamente pelo evangelista Mateus. Ela está inserida no contexto final daquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte das Oliveiras. Esse sermão, ele foi um sermão proferido pelos 3 evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 proferiram, está lá em Marcos 13, está lá em Lucas 21. Mas só Mateus coloca essa parábola dentro do sermão. Apenas o evangelista Mateus traz essa parábola e a insere no final desse sermão. E o sermão, como a gente já sabe, ele tem um cunho profético, ele é um sermão profético, que aponta para o final dos tempos, aponta exatamente na direção dos últimos tempos. Na última parte dele, Jesus trata de várias questões, e ele trata dos que são fiéis, daqueles, por exemplo, dos que não são fiéis. Ele, por exemplo, diz lá que 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado, 2 estarão no moinho, um vai ser tomado, o outro será deixado, né? E aí ele vai falar sobre várias situações. Nessa mesma linha, ele narra algumas parábolas. A parábola que nós chamamos do mordomo fiel e do infiel, e logo a seguir ele conta a parábola das 10 virgens, que é essa que nós estamos citando aqui, e ele resume o tema falando da separação entre bons e maus, que é refletido na parábola dos talentos, tá? Que descreve o pastor separando as ovelhas, né, à sua direita, à sua esquerda. E isso esse texto é lindo, né, na sua completude. Ele é um texto muito lindo. Essa parábola continua sendo uma resposta de Jesus aos seus discípulos, em cima de uma pergunta que eles fizeram. Eles estavam saindo do templo, e admirados com a beleza do templo, né? Deveria ser um templo bem bonito, assim, parecido com esse aqui. Eu espero que o nosso fique assim bonito, né? E eles ficaram admirados com a arquitetura, né? Imagina, naquela época, o templo era recém-reformado, né? Nero Grande, ele acabou reformando o templo, né? Durante vários anos, mais de 50 anos durou a reforma, né? E o templo realmente era muito bonito. E eles, olhando aquela estrutura, e disseram para Jesus: mestre, quanta beleza, né? Que arquitetura linda. Certamente o texto não fala, né? Mas certamente eles elogiaram a engenharia, a arquitetura daquele templo. E aí Jesus, como não perdia as oportunidades, né, de dar um recado, ele deu um recado espiritual. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E aí, os discípulos certamente não entenderam aquilo, e Jesus então os levou para o Monte das Oliveiras. E lá, como Jesus fazia sempre, ele sentou com eles e começou a conversar. E é nesse contexto que ele conta essa parábola. Durante essa conversa, então Jesus está respondendo. Nós sabemos que as profecias, queridos, elas têm profecias na Bíblia que têm um sentido só. Ela se cumpriu, literalmente foi cumprida. Por exemplo, quando Isaías profetiza o capítulo 53, a morte de Jesus, isso aconteceu uma vez só, ponto final, acabou, se cumpriu em Jesus. Mas tem profecia na Bíblia que já se cumpriu
e que ainda está se cumprindo, e tem algumas delas que se cumprirão na eternidade, apenas quando é tudo aqui, ou pelo menos no final desses tempos, quando tudo acabar. E, naturalmente, que essa parábola, quando Jesus conta ela, nesse contexto do que Jesus tinha dito, muito do que ele estava falando ali se referia ao templo em Jerusalém, que de fato foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando aquele general romano Tito, né, invade Jerusalém, sitia a cidade durante aproximadamente 3 anos. A cidade, diz os estudiosos, que foi algo tão terrível, mas tão terrível, que os mortos, eles não enterravam mais os mortos dentro de Jerusalém, eles jogavam pelos muros da cidade, porque a cidade estava sitiada, não tinha comida, não tinha água, e as pessoas iam morrendo e eles iam jogando para fora, pelo muro para fora da cidade, até que chegou um dia que eles não resistiram mais, a cidade foi invadida, o templo foi destruído, e de fato não ficou pedra sobre pedra. Diz os estudiosos que, para terminar, eles botaram fogo no templo, e todo o ouro do templo, porque uma boa parte do templo foi construído em prata, ouro, ele ia derretendo, e ele saía por meio das pedras mesmo, o ouro ia derretendo, porque o ouro derrete, ia saindo pelas pedras, e eles recolheram tudo, não deixou absolutamente. Diz que até as pedras do templo, o general fez questão, o Tito fez questão de mandar o seu soldado tirar algumas pedras de lá e jogar longe, destruir mesmo, não deixaram absolutamente nada. Então, de fato, parte do que foi dito aqui já se cumpriu, mas ainda tem muita coisa que a gente sabe que vai se cumprir. Por isso essa parábola, ela é tão significativa nos nossos tempos. Mas Jesus conta uma parábola acerca de um casamento. Casamento não é nada de novo para nenhum de nós aqui, né? A gente já fez vários, já participou de vários, né, pastor Sérgio? Vocês também já foram testemunhas, já participaram. Só que para pensar nessa parábola, nós não podemos pensar no nosso contexto, num contexto ocidental. Contexto aqui é o contexto oriental, tá? Uma festa de casamento naquela cultura era totalmente diferente de uma festa de casamento nos nossos dias. Os estudiosos, eles divergem um pouquinho, mas no aspecto mais amplo, no aspecto mais geral, o casamento se dava em 2 etapas, 2 fases. Tinha aquela fase do noivado, né, que hoje a gente chama de noivado. Para eles era uma fase pré-nupcial, e eles, no dia do casamento, acontecia algo assim bem interessante. Tinha alguns autores tratam isso de uma forma bem interessante, e eles chamam isso de um momento pré-nupcial. O que era o momento pré-nupcial? O noivo, de manhã, ia para a casa da noiva, e lá os pais da noiva ofereciam um banquete, chamado banquete pré-nupcial, e eles passavam normalmente o dia ali, junto, noiva, o noivo, alguns pouquíssimos convidados, naquele encontro pré-nupcial, no banquete pré-nupcial. Só que, em determinado momento do dia, após aquele banquete, o noivo e a noiva faziam um grande cortejo pelas cidades. Se você lê os autores, é até interessante, porque diz que era muito comum naquela época, você estar andando em Jerusalém, e de repente você vê um cortejo no meio da rua, o noivo e a noiva na frente, várias pessoas atrás, e as pessoas na frente das casas, esperando o cortejo passar, os convidados, para entrar no cortejo e seguir para a casa do noivo, porque a festa de casamento durava pelo menos 7 dias, era o mínimo, tá? Tinha festa de casamento que durava até 21 dias, 3 semanas de casal de festa. Então você imagina como é que era o ambiente. Bom, nós não sabemos, aí você vai entender a parábola de por que faltou vinho lá no primeiro casamento de Jesus, foi lá em Caná, né? Porque no mínimo aquela festa durou 7 dias, e aí por isso que faltou vinho no final. Mas enfim, nós vamos falar da parábola de Caná hoje, só para vocês entenderem. Durante esse cortejo, dizem os estudiosos que ia uma pessoa na frente, que era uma espécie de porta-voz, uma espécie de atalaia, alguém que ia na frente gritando: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. A figura principal era do noivo, não era da noiva. A noiva era apenas, diferente de hoje, a noiva era coadjuvante naquela cultura, né? A figura principal era o noivo. Tanto é que a parábola ignora a noiva e coloca as damas aqui para cumprir o papel da noiva. Aqui, as damas de honra, elas é que têm a importância que a noiva tem na nossa cultura, na cultura ocidental. Ok? Mas aqui, na verdade, elas representavam a igreja, as damas de honra. Muito bem. É nesse contexto que aparecem as 10 virgens, porque as 10 virgens eram moças mais ou menos da mesma idade da noiva, que ficavam na casa do noivo, esperando o cortejo chegar. Elas tinham que ir para lá, e elas tinham que levar as lamparinas e o azeite. E por que elas tinham que ter azeite? Porque também lá não tinha energia elétrica.
E qual era o papel das virgens? Um dos papéis dela, iluminar a noiva. Elas ficavam em volta da noiva, com as lamparinas acesas, para que durante a noite inteira da festa nupcial, as noivas tivessem luz, a noiva tivesse luz para ela, né, ser vista, ser observada, ser acompanhada, a noiva e o noivo, claro, o casal, né, o casal que estava casando. E aí, essas virgens ficavam lá esperando, e elas tinham que levar azeite de reserva, elas tinham que ir prontas para esperar o noivo até a hora que ele chegasse. E aqui é que está o detalhe da parábola, é que às vezes o noivo demorava, às vezes o banquete pré-nupcial lá na casa da noiva tardava na cerimônia, e às vezes ele chegava já à noite, já tarde da noite. Por isso que o texto diz que à meia-noite o noivo chegou. No caso da parábola, que ele veio chegar já era aí pela meia-noite. E isso é algo maravilhoso. Essas damas de honra, então, elas tinham que estar prontas para qualquer hora que o noivo chegasse. Na parábola diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, eram imprudentes. Essas 5 prudentes levaram as suas lâmpadas, levaram seu azeite, estavam prontas para o momento da chegada do noivo. As outras 5 foram displicentes, foram desatenciosas e não levaram o azeite necessário. Então, quando o cortejo chegou na casa do noivo, então veio o grito: eis aí o noivo, ou o noivo está chegando. E aí aquelas moças foram surpreendidas, e elas entraram então num alvoroço, num desespero, e começaram a pedir então para as outras. E as outras disseram: olha, se a gente der para vocês, vai faltar para nós, então é melhor que vocês cuidem de comprar para atender a necessidade de vocês, porque o nosso dá para a gente, pelo menos a gente atende aqui as necessidades durante toda essa noite. Então, queridos, depois que o noivo entrou, o texto diz para nós que a porta fechou, que a porta foi fechada. E aí depois que a porta foi fechada, essas moças foram comprar, e quando elas chegaram, bateram e disse: eu não sei quem é vocês, eu não as conheço, e a porta não se abriu para elas entrarem. A parábola é muito conhecida, você já conhece, de cor salteado. Eu quero tirar lições dessa parábola, e eu quero falar sobre os riscos de negligenciarmos a salvação. Em cima dessa parábola, eu quero falar sobre os riscos de negligenciarmos a nossa salvação. É em cima disso que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro risco: ser surpreendido com a chegada do noivo. Esse é o primeiro risco quando negligenciamos a salvação, é a surpresa. A surpresa, ela nunca, em alguns aspectos, ela nunca é boa, né? Por exemplo, a chegada de um ladrão na sua casa, é uma surpresa que ninguém gosta, que não presta, que ninguém quer, ninguém deseja isso na sua casa, né? A surpresa de ser, de repente, tomar uma fechada no trânsito e você ficar numa situação de desespero, ninguém quer isso enquanto você sai de casa para dirigir. Você sai pensando que você vai sair e que vai ser uma manhã tranquila, uma tarde tranquila, e você não vai ter problema nenhum. O noivo, o detalhe dessa passagem é que o noivo não tinha hora para chegar. E aí tem uma semelhança, e só pode ser, porque o noivo aqui representa Jesus, é exatamente o que fala de Jesus. Jesus não tem hora para chegar, ele não marcou a hora. Teve muita gente que quis saber a hora. Jesus chegou a dizer para os apóstolos uma vez: vocês não devem estar preocupados com as estações, você não tem que estar preocupado com isso não. Se preocupe, foque naquilo que é essencial. Porque, querido, você imaginou se todo mundo soubesse? Não teria graça nenhuma, né, Boba? Não teria graça nenhuma. Então era comum que os convidados ficassem ali na casa da noiva, aguardando muito tempo até a chegada dele, até que o cortejo desfilasse pelas ruas, né, se apresentasse, todo mundo ficasse sabendo que ele ia ter um casamento, e aí chegava-se o noivo, e aí elas tinham que estar prontas. As damas também deveriam aguardar ansiosamente, preparadas até ouvir o anúncio. Agora aqui tem um detalhe importante nesse texto. O texto diz que todas elas dormiram. Não fala que só as nécias que dormiram. Não, todas dormiram. Isso tem uma lição linda para nós, queridos. A gente pode estar, nós podemos e devemos estar nas nossas atividades cotidianas, sem nenhuma preocupação. Se você estiver na cozinha fazendo aquela boa feijoada, faça. Se você estiver trabalhando lá no escritório, faça. O que você não pode estar é displicente. O que não pode estar é displicente na hora da chegada da noiva. E elas estavam ali às 10, perto da meia-noite,
ouve-se o grito, aí vem o noivo. As prudentes tinham a diferença, azeite. Elas estavam absolutamente ligadas. E elas então, o texto diz que elas reabasteceram as lâmpadas delas, e aí elas foram ao encontro do noivo. As nécias se deram conta de que não tinha azeite suficiente. Detalhe, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas já vou te dar uma pinçadazinha. Elas tinham azeite, só não tinham o suficiente. Preste atenção nesses detalhes, porque eles são importantes quando você estuda uma parábola como essa. Elas tinham azeite, mas elas não tinham o suficiente. Nesse caso específico, o noivo demorou a chegar. Mas ainda que ele tivesse chegado na hora, elas não tinham azeite para passar a noite inteira. Então a parábola ela é providencial. Então, elas tinham azeite, elas só não tinham o suficiente. Então elas ficaram desprovidas de azeite. O que diz isso para nós aqui essa noite? Nenhuma outra história da Bíblia, queridos, ilustra melhor a vinda de Cristo do que essa parábola. Nenhuma outra. Essa é a história que melhor, é a parábola de Jesus que melhor ilustra a vinda de Cristo. O noivo tem dia e hora para chegar, nós só não sabemos. Aquelas nécias sabiam que o noivo tinha dia e hora para chegar, só que elas não sabiam exatamente em que momento ele ia chegar. Do mesmo jeito que o noivo que nós tanto aguardamos, que é Cristo, ele tem dia e hora para chegar, está marcado. Quando ele esteve aqui, ele disse, nem eu sei, só o Pai, mas ele estava falando na condição de homem. Hoje ele sabe, claro que ele sabe, ele é Deus, ele está à destra do Pai, ele é o Filho de Deus, então ele sabe. Agora, ele tem dia e hora para chegar, e as damas do sentido espiritual aqui, é a igreja. Ela aqui nessa parada, ela ocupa o lugar da noiva. Nós, a igreja de Cristo, representamos as damas. Nós aqui estamos aguardando a chegada do noivo. E uma das coisas que me fez, queridos, pensar nessa parábola, talvez aqui vocês não tenham tido esse problema, talvez o pastor Sérgio teve esse problema aqui. Mas eu tive muitos problemas com isso durante essa pandemia. Porque muita gente se desestimulou da fé. Muita gente desistiu da fé no período dessa pandemia. Quando vê aquele alvoroço todo, e que nós tivemos que fechar a igreja, e que no outro dia a gente teve que fazer culto online, né, pastor Sérgio? Se virar, não tinha organizado. Eu sei que o pastor Sérgio, que a gente já conversou, ele teve a mesma dificuldade que eu, a gente não estava pronto para isso. Tivemos que andar a cavalo, colocar a sela, fazer tudo andando. Nós tivemos que trocar o sapato caminhando, porque a gente não estava preparado. E quando a gente voltou a cultuar no templo, aí é que a gente foi se dar conta de que muita gente ficou no caminho. Muita gente era noiva despreparada, noiva nécia, que não tinha azeite nas suas lâmpadas. São pessoas, queridos, que às vezes estão na igreja, levam a vida de qualquer maneira, e ignoram o fato de que Jesus pode voltar a qualquer instante para buscar a sua igreja. Quando Jesus voltar, quando o noivo voltar, queridos, e ele vai voltar, essa é a primeira lição que essa palavra nos ensina, é exatamente isso, essa primeira lição. Nós não podemos ser surpreendidos com a chegada do noivo. Você pode até estar dormindo o sono mais profundo, mas você tem que ter azeite. Você tem que estar pronto, porque não importa se você vai estar dormindo ou acordado, quando a trombeta tocar, quando primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante se cumprir, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos, diz a Bíblia, nós vamos ouvir o soar da trombeta, e nós vamos receber um corpo glorioso, e nós vamos subir ao encontro de Jesus, e é para isso que a igreja precisa estar preparada. Queridos, quão triste será, imagina você quão triste será a gente passar na igreja anos e anos, congregando, servindo, e de repente dizimando, fazendo tanta coisa boa, e de repente Jesus volta, e a gente descobre que não tinha azeite, que não estava pronto. A gente precisa pensar nisso. O azeite na Bíblia, ele representa basicamente o Espírito Santo, mas a maioria dos autores concordam que nessa passagem, o azeite tem um duplo sentido, significa também a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que quer dizer com isso, pastor? Isso quer dizer que nós precisamos estar seguindo
além de ter o Espírito Santo, a palavra precisa estar em nosso coração. Nós precisamos estar vivendo a palavra, não estarmos negligentes com aquilo que a palavra de Deus diz. Não podemos negligenciarmos, queridos. E como eu disse para vocês agora há pouco, a lâmpada delas estava se apagando, não tinha apagado ainda. E esse detalhe me chama muita atenção, significa dizer que elas ainda tinham um pouquinho de azeite, ainda que um resquício de azeite, mas elas tinham. E quantas pessoas cujas lâmpadas ainda não se apagaram, e talvez o Espírito Santo, talvez não, tenho certeza disso, não vou colocar dúvida aqui não, vou afirmar com certeza, se o Espírito Santo me trouxe aqui essa noite, para dizer para você, que a sua lâmpada precisa estar além de acesa, precisa ter azeite de reserva, é porque, talvez aí sim, talvez para você, talvez a sua lâmpada ainda esteja acesa, mas ela esteja a ponto de apagar, e nessa noite o Espírito Santo te convida a buscar o azeite que é Ele próprio, para você abastecer essa lamparina, e você está pronto para o dia que o noivo voltar, para que você não seja encontrado despercebido. É exatamente isso. Esse é o primeiro detalhe. Muitos crentes estão frequentando a igreja, vivem em obediência, às vezes frequentam os cultos, frequentam a escola dominical, participam da ceia, mas às vezes a vida deles não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus exige que ele esteja, ou seja, falta azeite. A Bíblia que está cheia de advertências sobre a vinda de Jesus, e todas elas diz que será um ato que vai surpreender muita gente. Todas as passagens. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que eles não estavam mais em trevas para não serem surpreendidos como um ladrão de noite. Está lá na primeira carta, capítulo 5, verso 4. Pedro disse que o dia do Senhor viria como ladrão de noite, 2 Pedro capítulo 3, verso de número 10. Jesus escreveu à igreja em Sardes, lá em Apocalipse 3:3, ele disse que aquela igreja deveria estar preparada, deveria estar vigilante, porque senão ele viria sobre ela como um ladrão que vem no meio da noite. Primeira lição que essa parábola nos ensina, é que nós não podemos ser pegos de surpresas no dia da vinda do noivo. Você pode dizer um amém? Meu irmão, minha irmã, o noivo virá. Se você acreditar nisso, ele vem. Se você não acreditar nisso, ele vem do mesmo jeito. Ele vem do mesmo jeito. Então o que nós precisamos fazer? Estar prontos, estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e essa trombeta vai dizer: o noivo está chegando. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Isso depende do pastor Aclínio crer nisso ou não. O noivo vem. Quem disse que viria foi ele. Quem disse que viria foi ele. Segundo risco que nós corremos, é o risco de ser desprezado pelo noivo. Ô irmãos, pior do que ser surpreendido pela vinda dele é ser desprezado pela chegada dele. Ser desprezado na chegada dele. Imagina. Pior do que a surpresa da chegada dele é ser desprezado. Verso 11 e 12 diz: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Você já pensou? Ouvi isso? Eu não te conheço, não sei quem você é. Não sei quem você é. Aquelas virgens saíram desesperadas à procura de azeite, correram. Aquela hora da noite era quase impossível encontrar azeite naquele lugar. E elas foram desesperadamente em busca de azeite. E aqui tem um detalhe interessante, que elas eram tão bem intencionadas quanto as outras 5, queridos. Elas tinham as mesmas boas intenções que as outras. O problema qual foi, pastor? Foi que elas não se prepararam. É que elas foram imprudentes, elas foram nécias, loucas.
O mundo está cheio de gente bem intencionada, queridos. Aliás, tem um ditado aí no mundo que diz que de boas intenções aquele lugar lá está cheio. Vou nem falar o nome. Todo mundo que foi para lá, que está indo para lá, era bem intencionado. É isso que a gente precisa entender. Eram pessoas que às vezes eram afetivas com o Evangelho, eram aceitáveis com o Evangelho, pastor Sérgio. Às vezes até liam a Bíblia, às vezes até oravam, às vezes até sentava do nosso lado na igreja, quem sabe tomava ceia com a gente. Queridos, isso precisa trazer um trovão na nossa cabeça nessa noite, para que a gente esteja pronto para esse momento. O texto diz que o noivo tardou, e eu gosto muito de Pedro, porque Pedro diz lá na sua segunda carta, que o nosso noivo não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia, mas ele é longânimo para conosco, porque não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Então o noivo nunca tarda, querido, ele vai chegar na hora certa, ele vai chegar no momento certo, louvado seja Deus. O atraso aqui não faz parte do que é mais importante nessa parábola. O texto, quando diz que ele tardou, a discussão principal não é essa. Ele quer mostrar, aqui não importa se o noivo chegou na hora ou tardou. O que ele quer dizer para nós aqui é que a noiva é que tem que estar pronta, e a noiva aqui representa as 10 virgens. São elas que têm que ter azeite na lamparina, são elas que têm que ter azeite de reserva, para que não ficar de fora da festa. Louvado seja o nome de Jesus. A demora nessa parábola ela é secundária. Isso não justifica as pessoas dizerem: mas tem 2000 anos que eu ouço falar que Jesus vai voltar, e não aconteceu nada de novo até hoje. A geração de Noé pensava a mesma coisa. A geração de Noé passava: esse velho é maluco. Esse velho é maluco. Tem mais de 100 anos que esse velho está construindo esse barco aí, dizendo que Deus vai destruir tudo. Ei, mas Noé tinha lamparina e tinha azeite. Noé sabia o que ele estava fazendo. Pode durar 120 anos, pode. Pode durar 2000, pode durar 3, 4. Vimos agora há pouco que ele vem. E o que é importante aqui entendermos agora que não podemos ser desprezados por ele. Jesus vai excluir do seu reino todo aquele que não estiver enquadrado na sua palavra, que não tiver azeite na sua lamparina e azeite de reserva. Versículo 12, ele diz: em verdade, não vos conheço. E como eu disse, o mundo está cheio de gente bem intencionada, que vão ficar fora do reino. Assim como a geração de Noé ficou fora da arca. Assim como a geração de Noé ficou fora da arca. Jesus disse certa vez lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, em Mateus 7, 19 a 23. Vou ler esse texto para você. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Você já pensou? Ouvir isso de Jesus? Eu posso ouvir isso de qualquer pessoa, queridos. Eu posso ouvir qualquer pessoa dizer para mim: não te conheço não, rapaz, não sei nem quem é você. Agora, de Jesus eu não quero ouvir isso. De Jesus eu quero ouvir: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, chamado de meu Pai. Venha, escolhido do meu Pai. Oh, queridos, duro será. Duro será ouvir: não te conheço. Duro será o desprezo do noivo,
dizer para você que não te conhece. Afasta de mim, porque eu não sei quem é você. Não sei por onde você andou, o que você fez. Vai ser muito duro. Vai ser o dia mais terrível da história da humanidade. Pastor, não foi o dia que lançaram a bomba atômica lá em Nagasaki, lá em Hiroshima? Não. Pastor, não foi o dia que destruíram o World Trade Center? Não. O dia mais terrível da humanidade vai ser o dia do rapto da igreja. O dia em que o noivo descia até as nuvens dos céus e recolher aqueles que são seus. Esse vai ser o dia mais extraordinário da humanidade. Oh, louvado seja Deus. Mas sabe o que é triste? É que naquele dia muitas virgens nécias vão ficar. Muitas virgens loucas vão ficar. Naquele dia. Muita gente se escolhe a justificativa de que Deus não seria tão ruim para mandar alguém para o inferno. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? De fato não é Ele que manda. E Paulo traduz isso para mim de uma forma linda lá em Romanos 5:8, pastor Sérgio, quando ele diz que Deus prova que Ele não faz isso. Eu estou parafraseando aqui o Paulo. Deus prova que não faz isso, quando Ele deu o seu Filho para morrer por mim, por nós, quando nós ainda éramos, Genival, pecadores. Pastor Genival. Não é Deus que manda. É isso que as pessoas não entendem. É que Ele vai encontrar essas pessoas displicentes, negligentes, e elas não vão entrar no reino dEle por isso. É só por isso que elas não vão entrar. As pessoas vão para lá com as suas próprias pernas, com suas próprias atitudes, com seus próprios comportamentos. E eu quero falar sobre o terceiro risco, porque o tempo está avançado. Terceiro risco, ficar fora das bodas. O primeiro risco é ser surpreendido pelo noivo. O segundo, ser rejeitado pelo noivo. E o terceiro é ficar fora das bodas. Ficar fora das bodas. Verso 13 desse texto. O último versículo do texto. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você pode repetir comigo? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos, essa é a parte mais triste dessa parábola. É que um dia a porta vai se fechar. É que um dia a porta vai se fechar. E engraçado que quem fecha a porta é o noivo, pastor Sérgio. Vocês lembram lá de Noé? Noé está lá na porta. Certamente que o desejo do coração de Noé era colocar mais um monte de gente para dentro da arca. O coração de Noé era grande. Foi humilhado durante 120 anos. Ele não apelou com ninguém, não brigou com ninguém, pastor Genival. Ele estava esperando. Certamente que Noé ainda ficou lá na porta esperando, querendo salvar mais gente. Sabe o que a Bíblia diz? Deus empurrou Noé, eu estou parafraseando aqui também, mas Deus empurrou Noé para dentro e falou: Noé, agora é comigo. E Deus lacrou a porta. Foi Deus quem fechou a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus, irmãos, que fechou a porta. Quem fechou a porta na parábola foi Jesus, foi o noivo que fechou a porta da parábola. E quem vai fechar a porta do céu não é Pedro. Ei, não é Pedro que está com a chave para dizer quem pode entrar e quem não pode. Porque Pedro, depois que ele se converteu, se depender dele, ele leva todo mundo para lá. Pedro era incrédulo, ele foi bem assim durão, incrédulozão. Mas depois da conversão, pensa no homem. Que se ele pudesse, ele abraçava todo mundo, levava todo mundo com ele. Mas não é ele que tem a chave não, dizem por aí, mas não é não. A chave está nas mãos do noivo. É Ele que vai fechar a porta, queridos. E a gente precisa entender isso. Um dia a porta vai se fechar. Da mesma forma que a porta da arca fechou para a geração de Noé. Da mesma forma que a porta se fechou para a geração de Sodoma e Gomorra. Um dia a porta vai se fechar para a nossa geração.
Louvado seja o nome de Jesus por isso. Do mesmo jeito que a porta para a geração do Egito se fechou, naquele dia em que eles voltaram de vigiar, os vigias voltaram, e apenas Josué e Caleb diziam: não, a gente vai entrar lá, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Lá a gente viu lá alguns gigantes mesmo, mas aquele gigante lá para nós não é nada, porque o Deus dos exércitos está conosco. Mas 10 deles insuflavam, 10 deles falavam besteiras, 10 deles colocaram o povo contra Deus, contra Moisés, contra Josué e Caleb, e Deus disse para para Moisés, disse: Moisés, hoje a porta se fechou para esse povo, Moisés, eles vão ficar tudo no deserto, eles não vão entrar na terra prometida, eles não vão entrar, e a porta se fechou. A porta da graça vai se fechar um dia. A porta da graça vai se fechar. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, ficará de fora. Ei, deixa eu te dizer aqui, não tem purgatório não. Não tem não. Não tem segunda oportunidade não. Não tem reencarnação não. Não tem não. Lá não tem lugar para isso. Lá ou entra. Porque depois que a porta se fechar, ninguém vai entrar mais. As bodas vão iniciar, e depois que as bodas começarem, ninguém pode interrompê-las. Ninguém pode interrompê-las. Jesus disse um texto maravilhoso, lá em João 10:9, perdão, que versículo lindo. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá, liberdade, entra e sai, e achará pastagens. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Que coisa linda, queridos. Mas tem a parte triste, é que essa porta um dia vai fechar. É que essa porta um dia vai se fechar, e quando ela se fechar, ela vai impedir aqueles que não estiverem do lado de dentro, de participar das bodas. Por isso é preciso estar pronto, para quando esse dia chegar, para quando essa hora chegar. Por isso é preciso estar preparado para esse momento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo diz que num momento, será num momento. Já falei esse versículo, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 também, ele fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Mas ele diz que será num momento, num abrir e fechar de olhos. É muito rápido. Pisca aí e já aconteceu, queridos. Pisca aí e já aconteceu. Essa parábola aponta para o juízo final e a volta de Cristo. Ela mostra claramente que a volta de Cristo será um momento de separação. A volta de Cristo vai ser um momento de separação. Vai ter esposa que vai entrar e marido que vai ficar. Vai ter marido que vai e mulher que fica. Vai ter pai que vai e filho que fica. Vai ter filho que vai e pai que fica. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Todos os sentimentos humanos serão colocados de lado no dia do cumprimento dessa parábola, meus irmãos. Jesus não vai levar em conta sentimento humano nenhum. Não vai adiantar eu apelar pelo meu filho, pela minha filha, não vai adiantar. Não vai adiantar a esposa apelar pelo marido, o marido apelar pela esposa, não vai adiantar, não vai adiantar. No dia do cumprimento dessa parábola, olha o que a parábola diz. Olha o que, aliás, o Sermão do Monte num todo diz. 2 estarão no campo, um vai ser tomado, outro tirado. 2 vai estar em cima do telhado, não dá tempo de descer. Vai estar 2 no moinho lá, não vai ter tempo. Ele vai tirar um, outro vai ficar. Vai ser um dia de separação, é dia de juízo. O fato de as 5 virgens prudentes terem se negado a ajudar as outras, tem um princípio espiritual tremendo aqui, pastor Sérgio. Não é que aquelas mulheres eram egoístas, que não vai haver tempo para esse tipo de sentimento lá. O filho não vai subir seguro na barra da calça do pai, não tem jeito. Não adianta tentar segurar a menina na barra da saia da mãe, não tem jeito. Lá só entra quem tem azeite,
quem tem lamparina e quem tem azeite de reserva, quem está com a palavra no coração, cheio do Espírito Santo, quem vive a presença de Deus constantemente, quem se firma com Ele, quem está preocupado com a sua vida espiritual, quem vive uma vida de devoção, uma vida de piedade diante dEle, esses vão subir. Se o meu filho não vive isso, ele vai ficar, apesar que eu não quero isso. Mas lá não haverá tempo para esse tipo de pensamento. Ninguém vai ao céu com a fé do outro, queridos, ninguém vai. Ninguém vai entrar nas bodas com a lamparina do outro. E aí Lucas capítulo 17, verso 34 a 36, define isso para nós. Ele diz assim, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado, duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra deixada, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. O que importa é que cada um busque ter a sua vida no altar de Deus, procure ser cheio do Espírito Santo, viver a palavra de Deus, viver uma vida piedosa nessa terra, queridos, uma vida de devoção completa ao Senhor nessa terra, para que nós possamos estar prontos para o dia em que o noivo bradar, aliás os anjos bradarem, aí vem o noivo quando a trombeta tocar. Essa igreja precisa estar pronta, louvado seja Deus. Por isso ele termina dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É preciso estar vigilante. O propósito dessa parábola é nos pôr em alerta. O propósito dessa parábola é nos colocar em alerta máximo. É nos mostrar a necessidade de estarmos prontos para o dia da vinda de Cristo. O propósito da parábola é dizer para os crentes, aprontem, tenham lâmpadas acesas, tenham azeite de reserva, estejam prontos para vocês não serem surpreendidos, para não ouvirem um não do noivo e para que a porta não se feche na sua cara. E eu quero terminar com uma experiência que eu vivi hoje, muito triste. Talvez aqui alguém já até ouviu dessa experiência. Fui para a igreja logo de manhã, a gente tem oração de 8 às 9, eu gosto de começar o dia orando. E quando estava terminando a oração, meu telefone tocou, estava no silencioso, e eu não atendi, porque eu estava orando ainda. Terminou a oração, logo em seguida, 1 minuto depois, minha esposa ligou. Eu disse, alguma coisa deve estar acontecendo, atendi o telefone. Ela disse, meu bem, a fulana me ligou, e ela quer que a gente vá para lá urgente, aconteceu uma tragédia. Eu disse, vamos para lá. E fomos para lá. Irmãos, não é fácil não. Menino criado na igreja, criado na quadra 6, nossa Assembleia de Deus lá na quadra 6. Menino criado na igreja, 26 anos de idade, uma vida todinha pela frente. Aprendeu a tocar na igreja, cantava na igreja, ministro de louvor, menino de Deus. Congregou comigo quase 2 anos. Depois decidiu sair de lá, a coisa começou a subir na cabeça, sucesso, né? E aí disse que pediu carta dizendo que ia para outra igreja. E hoje, de manhã, ele pegou a sua moto, uma Kawasaki 600 e não sei quanto, e foi, como todos eles fazem nesse destino aí para Goiânia. 100 e tantos, 200 e tantos quilômetros por hora. Na entrada da rota 60 ali, chamada curva das 7 curvas da morte. Ele perdeu o controle da moto. E ele foi colhido para a eternidade. E eu confesso para vocês, foi um dia muito difícil para mim. Que eu amava muito aquele menino. Muito. Mas a pergunta que eu passei o dia todo me fazendo hoje, Senhor, será que ele tinha lâmpada na sua lamparina? Será que ele tinha lâmpada? Será que ele tinha será que ele tinha azeite na sua lamparina? Porque de fato a coisa subiu um pouco na cabeça dele, e ele, depois que ele saiu lá da quadra 7, ele fez um monte de coisa assim que não condiz com o menino que foi criado na igreja. Criado na igreja. Minha esposa, quem é da quadra 6 aqui, tem alguns irmãos aqui, deve ter conhecido ele lá, minha esposa conheceu, era de lá. Conheceu ele criancinha, nos braços da mãe e do pai lá na quadra 6. Viu ele correndo pelos corredores daquela igreja antiga. E hoje,
com 26 anos de idade, o noivo gritou o nome dele. A pergunta é: tinha azeite? Isso a gente não pode responder. Só a eternidade vai nos revelar isso. Queridos, não dá para brincar. Não dá para a gente brincar. Nós precisamos estar prontos. Faça a sua parte. Tenha a sua lamparina acesa. Tenha azeite de reserva. Que o Espírito Santo ilumine você. Que o Espírito Santo encha você da presença dEle. Que todo dia você encontre renovo no Senhor para você seguir sua caminhada. Que todo dia você encontre na palavra de Deus o pão que te alimenta diariamente. Para que você não desista e para que você não seja surpreendido. Para que você não ouça um não do noivo. E para que você não fique fora das bodas do Cordeiro. Porque essa igreja um dia vai estar na eternidade, participando da mesa farta que o Cordeiro de Deus foi preparar. Está pronto para recebê-la. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.